Bem-vindos ao PatiCast, um podcast que foi feito para levar informação até você. A ideia deste podcast surgiu pela importância do momento da escolha profissional. Então, a nossa ideia é trazer aqui nesse espaço profissionais de várias áreas para estar levando para você, que está nesse momento de escolha, todas as informações referente ao seu dia a dia, a como é a profissão, todas as informações que serão pertinentes para te ajudar nesse momento de escolha. E hoje nós estamos aqui com Marina Brasileiro. Marina é médica e hoje ela vai conversar um pouquinho aqui com a gente. Tudo bem, Tudo Marina? bem, Paty? É um prazer estar aqui. Vou me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Marina, como ela bem disse, e eu sou médica, formei há mais ou menos 3 anos, e hoje eu atuo na dermatologia, faço especialização em dermatologia, e atuo também na parte de gestão, porque eu tenho uma clínica, e a gente vai falar mais sobre isso também, sobre como associar as duas áreas, que é um caminho novo e super legal. E aí a gente vai bater um papo sobre tudo que envolve a medicina. Isso aí. E é interessante, Marina, você trazer essa questão de associar essas possibilidades que tem dentro de cada profissão, porque eu acredito nessa versatilidade de todas as profissões. Né? Você pode exercer sua profissão de escolha, mas você consegue agregar mais coisas, como você mesmo falou, sobre gestão, com medicina. Então, várias áreas podem andar juntas, mesmo você sendo formada em determinada profissão. Com certeza. E dentro da medicina, tem esse conceito de que o médico tem que ter uma dedicação quase que exclusiva para a medicina, até porque é uma profissão que exige muito, tanto na formação quanto pós-formado. Mas a gente vê que hoje em dia dá para empreender, dá para associar as 2 coisas de maneira a ser eficaz dos 2 lados, né. Então é legal a gente falar sobre isso. Sim, e é justamente esse a mais, né, que a gente pensa em trazer, porque muitas vezes o orientando, o jovem ou uma pessoa que está querendo uma recolocação no mercado de trabalho, ele lê o que é aquela profissão. Sim. Então, não necessariamente ele sabe realmente quais são as possibilidades que essa profissão de fato vai trazer para a sua vida, Com né? certeza. Eu queria parabenizar também pela atitude de fazer esse podcast, porque quando a gente está do lado de lá escolhendo, muitas vezes falta Sim, esse conhecimento da vivência de cada profissão, que eu acho sim. que isso é muito importante. E a gente vê o conceito de fora, externo, mas a vivência mesmo ainda falta. Então, bacana a gente poder estar falando isso para sem limites, né? Sem limites Isso. de espaço. Então, Marina, eu queria que você falasse aqui para a gente, como que foi seu processo de escolha, já que a gente está focando tanto nessa questão do momento da escolha, a gente sabe que tem muitos jovens que não só a escolha nesse momento, né, está causando uma ansiedade. Eu falo que é um momento tenso na vida do adolescente, porque não é só a escolha profissional que ele está vivendo, Sim. né? É um momento de muitas mudanças. Então, como que foi esse processo de escolha para você? Para mim, eu vim de uma família de médicos, né, meu pai era médico, tenho um irmão que cursava medicina, 2 cursavam medicina na época, mas eu sempre tive um conceito que medicina não ia ser a minha escolha a princípio, desde de mais novinha. Porque eu via muito a ausência, de convívio, às vezes familiar e tudo, em decorrência de uma vida dedicada à medicina, que meu pai tinha. Era muito bonita a dedicação dele à medicina, então eu admirava muito, mas eu pensava: "Nossa, é muito puxado, né, muito". Então, eu sempre tive esse conceito de que talvez medicina não fosse o meu caminho. Até um dia que eu estive num ambiente hospitalar e convivi mais dentro disso, e aí bateu dentro de mim um sentimento, que eu acho que esse é o primeiro passo. A gente observar o que é o nosso sentimento em relação a às profissões. Então, a profissão que a gente está escolhendo, ou que a gente tem a oportunidade de conviver, ver o que é que a gente sente dentro da gente, ignorando o contexto familiar, ignorando o que os outros acham, o que é que a gente sente. Então bateu dentro de mim essa vontade, e eu havia prestado, vestibular para relações internacionais, havia passado, já estava matriculada, e algo dentro de mim falou, aquela vozinha que é a que mais diz verdades, disse: "Ó, talvez não seja a hora de ir não, vamos recalcular". E aí eu recalculei, entrei para o cursinho, e aí daí eu tinha certeza da minha escolha. E quando eu entrei, eu me identifiquei muito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como é a organização do curso, mas de maneira geral,
Eu me identifiquei com aquele ambiente, porque o cuidado ao outro era o que mais me encantava, e isso tinha muito dentro do que eu escolhi. Então aí eu escolhi por esse caminho e fui sempre muito feliz. E sempre tive dentro de mim essa vontade de empreender, do empreendedorismo, de lidar com pessoas também fora do âmbito de consultório e hospital, então isso também é algo que sempre esteve dentro de mim, eu nunca tentei abafar esse lado. Uhum. Isso é legal. Eu fui convivendo com os novos desafios que a medicina ia trazendo, fui me dedicando muito, sempre a dedicação foi algo que teve dentro da minha trajetória, e aí junto eu ia deixando esse sentimento, eu nunca abafei, eu sempre cultivei. E aí hoje ele tem um fruto, né. Isso é interessante também. Ah, que bacana. E é interessante quando você fala que você ouviu essa vozinha dentro de você, né, porque eu falo que a gente tem que estar muito alinhado em relação à profissão e o projeto de vida. Você tem que pensar hoje, e o que torna, assim, bem complicado é justamente isso, né, eles estão jovens para decidir, mas você tem que pensar hoje algo que está de acordo com o seu projeto de vida, Uhum. com o seu desejo, com a sua possibilidade, né, eh, e isso dessa vozinha falando: "Vai, escolhe", e eu falo que isso a gente não acha escrito em lugar nenhum. Nenhum. Esse ponto determinante para a gente fazer a escolha, né, é algo que a gente sente. Sim. E antigamente era meio pressuposto que a mulher iria ter uma época que teria seus filhos, daí a carreira ficava para trás, os homens seriam os que teriam que pensar somente na carreira e o lado pessoal ia ter que ficar de lado, e hoje em dia, ainda bem, a gente não tem mais isso. Então as mulheres podem dedicar à profissão caso queiram, os homens podem amenizar também caso queiram. Então o que que eu quero dizer com isso? Que essa escolha, ela tem que vir muito do projeto de vida individual de Individual, cada um. de cada E não um. desse conceito: "Ah, mas faz medicina porque medicina é isso, medicina é aquilo, faz engenharia porque é isso, é aquilo", não. É o que que igual você bem colocou, o que que você pensa para a sua vida no futuro? Você quer ter uma vida de viajar? Você quer ter uma vida de estar em casa? Você quer ter uma vida de trabalhar de home office ou você quer ter uma vida de trabalhar fora de casa? Então tudo isso são ferramentas que a gente pode utilizar no momento da escolha, pensar: "O que que eu sonho para minha vida?" E você se imagina lá na Sim, frente. Aí se aparecer dúvida, ouve o podcast, pega o capítulo da profissão que você isso. pensou e pensa: "Deixa eu ver como é que essa pessoa vive Sim, lá na frente". é, E aí talvez você consiga se enxergar, e aí se enxergando você vai ver se isso bate dentro de você ou não. com certeza. E é muito importante, né, eu costumo falar que o momento da escolha profissional, ele é um momento de reflexão. Daí a importância da gente trabalhar tanto o autoconhecimento, porque como que eu vou traçar um projeto de vida se o que que eu quero, como que eu quero viver, quais são minhas características, quais são minhas habilidades. Eu tenho que parar, eu tenho que ter esse tempo para fazer essa reflexão. Então, primeiramente, a orientação profissional é um momento de reflexão. Com É certeza. dedicação, porque às vezes as pessoas param para analisar o outro, mas não para pensar em si. "Ah, fulano daria certo para fazer isso. Ah, fulano tem cara disso", mas Aham. não para pensar em si. Então 2 pontos que eu coloco, Marina, que são muito importantes são, dentro da orientação profissional, da escolha profissional, é o autoconhecimento e Sim. o conhecimento das profissões. É o reconhecer-se, né. Você tem Sim, que saber onde que você encaixa nisso aí. sim. Eu acho que a gente focar nas virtudes é um passo muito legal. É assim: "O que que eu sou bom? O que que eu gosto de fazer? Ah, eu sou bom com trabalhos manuais". Por que que você vai cursar direito, Uhum, necessariamente? uhum. Então vamos trabalhar em si, porque hoje em dia, principalmente com a internet, com esse movimento global de das conexões, do networking, né, que são essas redes de conexões que a gente faz, você pode ser bom em tudo. Sim, Em tudo você pode ganhar dinheiro, que é o foco, você pode ser feliz, que deveria ser o foco, em qualquer área. Então não precisa de pegar essas profissões que são consagradas e só elas serem. Olha quantos exemplos a gente vê, com a pandemia, mais ainda, as profissões que eram improváveis, às vezes nem existiam, sim, isso, surgiram, emergiram, né. emergiram. E o que que acontece? Isso que você falou é importante também de analisar, por quê?
Não adianta eu pegar determinada profissão, vou fazer direito, igual você citou, porque tem um destaque, tem, né, cargos realmente que te dão status, e outras profissões mais. Porque eu falo que aquilo que você gosta e aquilo que você tem interesse, você tem muito mais possibilidade de fazer bem Com feito do certeza, que qualquer curso que tenha um destaque, vamos com falar assim, certeza, né, maior. Por quê? Se eu gosto, eu vou fazer bem feito, eu com vou ter certeza. interesse e eu vou me destacar na minha E os área. desafios eles vão vir, independente se é um ambiente que você está gostando ou um ambiente profissional, um âmbito profissional que você está gostando ou não. Os desafios eles vão vir, porque eles vêm na vida, vêm os testes, vêm os desafios. Então, quando a gente está numa escolha que é aquela que bate dentro da gente, que a gente tem certeza daquele propósito, você passa pelas provações, pelas dificuldades, pelos testes de maneira mais assertiva. Não que você não vá passar por dificuldade, Sim. desafios, mas você passa de outra Se maneira, passa de uma forma mais leve, você né. passa de uma forma mais leve. O tipo de sofrimento, ele é diferente, ele é um sofrimento do processo e não um sofrimento por escolha. Isso é pela escolha, isso é importante também, né, de ser Sim, falado. sim. E em relação ao mercado de trabalho, o dia a dia da profissão, vamos falar um pouquinho? Vamos. Hoje em dia não há como negar que a medicina ainda tem uma vantagem muito grande de se conseguir trabalhar na área em que se forma, porque muitas profissões a gente forma e vê que não há lugar no mercado de trabalho. Claro, não vamos ser hipócritas que a medicina tem sim muito lugar no mercado de trabalho. Claro que com o tempo, de muitos anos para cá, vem já havendo uma inversão disso. Hoje em dia, a medicina ela não é tão mais, valorizada em questões de remuneração, porém ainda é muito bom. Então, claro que a gente tem que ter essa consciência. A gente é colocado no mercado de trabalho de maneira mais assertiva do que outras áreas, sim, ainda assim. Porém, a gente tem que entender que muitas vezes são colocados desafios para a gente, colocados lugares para a gente estar, que não são exatamente como a gente imaginou. Então, muitas vezes a gente forma, o que é que eu quero dizer com isso? A gente forma. Aí você, durante a faculdade você fala: "Ah, eu gosto de urgência". "Não, não gosto de urgência". Geralmente a gente forma nesses 2 caminhos: gosto de urgência, não gosto de urgência. Quem gosta de urgência vai para o pronto-socorro. Quem não gosta de urgência vai para o PSF, ASF, que é a atenção primária, né, que são os postos de saúde. Então, são geralmente esses 2 caminhos, até estudar para entrar numa residência ou numa especialização e começar a trabalhar na área mesmo que escolhe. Muitas vezes a gente forma e não tem a bagagem inteira ainda para estar num pronto-socorro. "Ah, eu gosto de urgência", mas você não está necessariamente preparado para todos os desafios que vão ter ali. Aparecer. Por isso é importante a gente se cuidar e se conhecer, para a gente ter força, conhecimento, estudo, que é sempre fundamental, o médico nunca para de estudar, para enfrentar esse mercado de trabalho. Então o mercado de trabalho ele é bom, a gente consegue lugar sim para trabalhar, mas muitas vezes não é aquele ideal de lugar. Às vezes você vai parar num lugar sem muita estrutura, ou com um fluxo muito grande que você ainda não tem a agilidade necessária, ou com tipos de urgência que você não imaginava ainda enfrentar. Então tem que saber que tem sim o lugar, mas tem que ter estudo, tem que ter coragem de enfrentar as dificuldades que vão vir em cada local e tem que ter amor pelo que faz, porque vai exigir. Exige física e exige mentalmente do profissional. Então, tem, é bom, claro que é. Quando você se torna um especialista, é melhor ainda, porque você é inserido mais focadamente no nicho que você escolheu da profissão, da área, mas tem esses desafios, os desafios diários mesmo Sim. de lidar com a saúde, de lidar com a vida, e que muitas vezes você não está 100% preparado quando você forma. E você é Uhum. colocado numa responsabilidade de quem está preparado. Sim. Então tem que se preparar com o carro andando, é isso que acontece, mas é muito bom. E você acredita que tem algumas características que são, necessárias para quem pretende cursar medicina? Sim, eu acredito que primeiro é a inteligência emocional. Então, essa força emocional, que ela pode vir do autoconhecimento, ela pode vir de uma ajuda psicológica durante o processo, ela pode vir de uma rede de apoio, de colegas que falam sobre isso,
mas a gente precisa de ter inteligência emocional, porque a gente vai lidar com situações, com Sim, vai lidar gente, diretamente com o sofrimento com do o outro, sofrimento do muitas outro, vezes, muitas né. vezes com a dor do outro. Então tem que ter, para mim, inteligência emocional, tem que gostar, tem que ter amor pelo que faz e tem que ter muita resiliência, porque por vezes, você vai ter que ir e voltar diversas vezes do mesmo ponto, então tem que ter resiliência e muito cuidado. Acho que é isso que é o principal, a gente perde esse lado humano ao passar do tempo, e isso tem que ser resgatado. A Tem. gente tem que ser médico como foram muitos de homens e almas, não adianta a gente ser aquele tocador de serviço, tem que ser alguém que tá ali pelo propósito de exercer a medicina, que ajuda. Em relação ao curso, Marina, você poderia falar para a gente um pouquinho? Claro. Quando a gente ingressa, né, a gente tem os 4 primeiros períodos que a gente chama de ciclo básico. Esse ciclo básico é realmente básico, porque ele forma uma base para a gente conhecer o que vem pela frente. Então é muito importante que a gente, ao fazer a escolha da medicina, largue a cabeça de menino para trás e tenha uma maturidade desde o início, porque às vezes um conhecimento que você acha que: "Ai, tô indo ainda, tô curtindo ali aquele êxtase de ter conseguido a vitória de entrar", né, que é muito concorrido, mas a gente tem que lembrar da responsabilidade desse conhecimento que é passado no início, que lá na frente ele vai fazer diferença. Então os conhecimentos de anatomia, de fisiologia, de semiologia, que é o atendimento em si, isso tudo é nos passado no ciclo básico. Aí a gente tem esses 4 primeiros períodos que dá essa pincelada, dá esse conhecimento básico, e depois a gente começa a adentrar nas especialidades. E desde sempre na faculdade, pelo menos onde eu cursei, as que eu tenho mais conhecimento, a gente já começa com estágio, já começa com contato, então qual é a dica que eu dou? Aproveite esses momentos de contato, porque é aí que a gente aprende a atender, é aí que a gente aprende a ouvir, a conseguir ser útil, porque nossa profissão tem que ser útil, né, Sim. então a gente tem que E aproveitar esse momento, né, de estágio, desse contato prático exato, mesmo, é, até mesmo para te ajudar, porque depois você vai ter que agora você faz a primeira escolha, né, que curso que eu vou fazer. Depois, você tem uma outra escolha pela da frente, qual especialidade. especialidade que eu vou fazer. Exatamente, Então, muitas vezes esse contato é importante, até mesmo para te direcionar o claro. que te tocou mais, o que você acha que tem mais a ver com Isso. você. E assim, a gente durante a faculdade passa por diversos estágios em diversas áreas. Muitas vezes os PSFs, que são esses postos de saúde, né, os os locais de atenção primária, desse primeiro atendimento à população, ali você vê de tudo. Então, ali é o momento de você ver o que que você gosta de lidar. Já vai observando desde o início, qual queixa que eu gosto? Eu gosto mais de falar de uma enxaqueca ou eu gosto mais de falar de uma dor abdominal, por exemplo? Você vai se direcionando, por quê? Claro que a gente passa por quase todas as especialidades, mas tem algumas que a gente vê menos. Então, caso seja a que você se interessou, busque estágios extras, peça seus professores para acompanhar, porque geralmente é todo mundo muito aberto a isso, e eles vão adorar ter você ali aprendendo do lado. E eu fiz diversos estágios durante a faculdade, que foram estágios que me deram muita bagagem. E por mais que sejam estágios que talvez você não vai virar especialista naquela área, eu fiz estágio de reumatologia, fiz estágio de ginecologia, e eu escolhi dermatologia, mas o que é que isso me trouxe? Isso me trouxe uma bagagem para trabalhar com o todo quando a gente forma, porque quando você forma, você não escolhe o paciente que você vai Uhum, atender. Você vai atender, você vai trabalhar, e ali vai aparecer tudo. No pronto-socorro aparece queixa de consultório, no consultório aparece queixa de pronto-socorro, e você tem que saber o básico. E para saber o básico, muitas vezes a gente tem que buscar fora também. Então sempre ter esse olhar, um olhar maduro. Eu acho que o olhar maduro ele diferencia o bom do não tão bom ao uhum, formar. entendi. E o seu dia a dia, dentro da medicina e dentro, dessa parte mais empreendedora? Certo, vou falar do meu lado pessoal aqui, né, um pouquinho. Quando eu formei, eu sempre continuei com aquele sentimento que eu disse do empreendedorismo: "Meu Deus, eu quero abrir uma coisa, quero ajudar de outra maneira". Então, dentro desse universo, a gente decidiu fazer uma clínica de coworking, da saúde, né, um coworking da saúde baseado muito no que já tem tido essa tendência das capitais de ter locais compartilhados de trabalho que permitam que o profissional atenda com dignidade num local de alto padrão, com um custo que caiba e que seja lógico no contexto. Então, enfim, surgiu dentro de mim esse sentimento e essa oportunidade, então esse lado meu empreendedor hoje
ele divide, o meu tempo com o meu lado profissional. Então, como hoje eu trabalho basicamente em consultório, né, com pacientes de ambulatório, a gente faz essa divisão tranquilamente, divido o horário mesmo, a agenda aberta em tal horário, no outro horário eu tô por conta da parte de gestão empresarial e tudo que isso envolve. O importante é que a gente não deixe adormecer os desejos que a gente tem, mas que a gente tenha muita consciência de que a gente tem que fazer direito, certo, com dedicação. Então, se você sentir que pesou, escolha um caminho a seguir, né, porque às vezes a gente não Sim, consegue abraçar o é. mundo, mas também dá pra gente ter outro lado. Então, se seu olho brilha também para outro lado, quem sabe você não consegue associar os 2 como eu fiz. Hoje eu trabalho dentro dos meus 2 trabalhos. O meu local de trabalho, ele tá com os meus 2 trabalhos. Conseguiu juntar, né. Consegui juntar. E aí o que eu quero deixar de mensagem é que não é porque você escolheu um caminho de uma profissão mais tradicional, que você tenha que ser tradicional dentro da profissão. Tem como Você você pode imprimir algo que é seu, com algo de um certeza, desejo seu de fazer além com do que certeza. está só definido, o que é feito naquela profissão, né. E dentro do mercado de trabalho, eu vi que tinha essa carência de locais em que, a profissional da saúde, de maneira geral, ele é muito explorado no sentido de que todo mundo quer ganhar em cima de quem está começando. E não dá para ser assim, a gente também tem o nosso valor ali, naquele Sim, momento. Então, o espaço compartilhado é muito nesse sentido, então foi também uma forma de ajuda à classe como um todo da saúde, de dar essa oportunidade mesmo, de todo mundo ganhar o seu de maneira correta, o paciente também sai satisfeito porque ele é bem tratado, bem acolhido. Então eu acho que a gente tem que levar em consideração tudo que a gente gosta e quem sabe unir, né. isso. E se você pudesse deixar um recado aí para quem pensa, para quem sonha em fazer o curso de medicina, qual recado seria? O principal recado que eu acho importante é primeiro a gente conhecer o que envolve, quem sabe conhecer a rotina um pouco, conversar com alguém que você conhece, todo mundo conhece alguém da área, pede para acompanhar um dia, passa um dia com a pessoa, eh, tenha uma noção básica do que é, converse com as pessoas, que você vai pegar experiências diferentes, visões diferentes, porque se você chamar 30 médicos aqui, cada um vai ter uma visão. Sim, Então, você como, pessoa que está escolhendo um lado a seguir, converse, dialogue com essas pessoas. E um outro ponto interessante também, é que a gente não deve fazer escolhas baseadas nos que os outros querem, no status que isso vai trazer e nem no financeiro puramente. A gente pode fazer um planejamento de vida, mas você não pode desconsiderar o meio, entendeu? Senão você vai viver, em busca de uma coisa que não vai te trazer felicidade. Então, a principal dica é não faça por status, não faça por dinheiro puramente, porque os desafios que vêm, eles vão requerer de você coisas, além disso. E aí só esse propósito não vai dar conta. Agora o sim. propósito de amar, de gostar, de dedicar, isso aí segura as pontas. E eu costumo falar muito que a gente tem que ter essa visão e esse cuidado, com a gente também, né. Como é difícil, eu falo que o despertador tocou ali 6, 7 horas da manhã, como que deve ser difícil a pessoa ter que levantar para fazer algo que ela não gosta. Sim. E como que é prazeroso quando você já planejou seu dia, na noite anterior você pensa: "Amanhã eu vou fazer isso, isso". Como que é gostoso, a hora que toca o despertador, você levanta, é outro ânimo. Isso é possível, né, não é muito falado, porque parece que a gente tem que sofrer. E as provações elas vêm, os desafios eles vêm, mas não precisa de tudo ser um processo doloroso. Então, tem uma coisa também que a gente tem que deixar despertar dentro da gente o que a gente gosta. E eu gostaria de não romantizar a medicina como um todo, sabe. Porque eu já estive numa posição, logo quando depois que eu formei, eu fui mudando de áreas de atuação. Então eu trabalhei num pronto-socorro, que era muito cheio, e eu cuidava de muitas coisas, de muitas urgências, muito cheio. Não era o que eu queria, morava numa cidade muito grande, aí eu mudei, fui para uma das menores cidades do país, com o menor IDH do país, de muitos poucos habitantes, e tive que lidar com outros desafios. Ali, eu percebi que não era ainda aquele lugar que eu queria estar. O importante é a gente
se desafiar, experimentar, Experimentar. porque dentro da medicina tem um universo. Então a gente vai experimentando e ali eu despertei hoje a especialidade que eu escolhi. Então os processos, eles são importantes para nos levar a algum lugar e a gente tem que se botar a teste mesmo. E outra mensagem que é muito importante na não romantização da medicina é que o dinheiro ele não traz felicidade necessariamente. O dinheiro te ajuda a ter as coisas que você precisa, mas ele não é garantidor de felicidade. O que eu quero dizer com isso? Teve um tipo de trabalho que eu exerci que eu ganhei mais do que outros e eu não fui feliz. E eu tive a coragem de largar e falar: não é isso, agora eu vou buscar o que eu quero. E hoje eu encontrei a felicidade dentro desse contexto novo que eu estou inserida. Mas é importante isso. Não faça suas escolhas baseadas só no que você acha que isso vai te trazer, porque às vezes não traz. Sim. E outra coisa que é muito importante é, igual você está falando, às vezes a pessoa faz essa escolha pensando, né, que vai trazer dinheiro, reconhecimento. E quais as chances de você ter esse retorno, que seja financeiro ou reconhecimento, quando você faz algo que você realmente gosta e que você está empenhado em fazer, Com né? certeza, é muito maior, né? Outro detalhe que eu gosto sempre de falar com a pessoa que chega até mim nesse processo de escolha, hoje em dia, se você for pensar, os cursos, todos os cursos, tá? Se pensar no mercado de trabalho, tá tudo saturado, né? Tá tudo Sim, cheio. sim. A população cresce, né? Então, Então, assim, eu vou escolher um curso que, de todo jeito, o mercado de trabalho já está cheio, não faz muito mais sentido eu escolher de acordo com a minha vontade, né, a minha força para fazer aquilo bem, com suas as habilidades, minhas né? habilidades, porque eu tenho muito mais chance de ter destaque. Porque se está tudo cheio, É, isso é muito então verdade. todas as pessoas que se destacarem serão aquelas pessoas que se empenharam, É que que se fazem a dedicaram, que diferença, né? fazem a E diferença. fazer a diferença vem muito pelo gostar. Sim, com certeza. Antigamente a gente tinha um especialista de cada área na cidade, nas cidades menores, era assim. Hoje não, igual você falou. A gente tem muitos. Isso para mim não é nenhum limitante, porque eu acho que a gente sempre tem espaço para quem dedica ao que faz, para quem faz diferente, para quem Cada um imprime, né, o com seu certeza, e jeito. sempre tem o paciente certo para o profissional certo. Isso. O cliente certo para o profissional certo sempre tem. Então eu não acho que isso seja um impedimento. As pessoas têm muito esse receio, né? Ai, mas já tá tão cheio, já tá tão. Não, se você gostar e for o seu caminho, não tem Isso problema não é isso. Isso obstáculo não é algum. obstáculo. Até porque se você pensar o que que não está cheio, gente, não tem nada que não Nada. está cheio. É, exatamente. Então, assim, eu acredito que o grande, vamos falar, diferencial aí para esse tá tudo cheio, tudo tem muito profissional, é a pessoa fazer com amor aquilo que Sim, ela escolheu, é. né. E pensar na profissão como um meio de fazer a diferença no mundo. E não só no fim financeiro ou no fim de status, porque muitas vezes não é nem o financeiro. Porque financeiro por financeiro, tem diversas outras profissões que dão muito dinheiro, qualquer uma pode dar muito dinheiro. A gente vê hoje, pessoas da internet que ganham dinheiro em casa mais do que muita gente, que tá todo dia ali Tá ralando, ralando. que não que a pessoa de casa não rale, rala muito, dentro muitas vezes rala até mais do que quem sai para trabalhar. Mas assim, o foco, de tudo não pode ser o status e o dinheiro tão somente, porque tudo hoje em dia pode te dar status e dinheiro, então não precisa de escolher sua área por isso. É melhor você ganhar status e dinheiro como resultado de algo que você goste, do que você fazer uma escolha pelo status e pelo dinheiro e fazer algo que você não gosta. Então, para quem faz o que gosta e de maneira ética, correta, com estudo, com dedicação, o status e o dinheiro vão ser resultado, Vem, né. são resultado disso. Então, o principal recado, a mensagem que eu acho importante deixar para os jovens, que façam uma escolha baseada em como você consegue fazer diferença no meio que você vive. Se eu pudesse voltar lá atrás, talvez eu tivesse feito a mesma escolha, mas com um olhar diferente para essa escolha, porque a gente hoje eu tenho uma maturidade que eu não tinha aos 17, quando eu fiz essa escolha.
Mas, talvez ouvindo alguém que já percorreu esse caminho e alguém, porque várias pessoas vão passar por aqui, eles podem começar a ter esse olhar, vocês, né, jovens, podem começar a ter esse olhar. Como que eu posso ser útil no meio que eu vivo? Como que eu posso deixar esse mundo um pouco melhor? Como que o exercício da minha profissão, porque a gente como ser humano já tem que fazer esse exercício diariamente. Se eu entro num lugar, eu tenho sempre que deixar esse lugar melhor quando eu sair. Sempre. Você entra num banheiro, tem um papel, cata. Você entra em todo lugar, você pode deixar o lugar melhor. Isso já é um exercício que eu procuro fazer sempre. E eu sempre tento falar uma palavra que seja melhor, para deixar o outro melhor. Então, na profissão também tem que ser assim. Como que eu, exercendo a minha profissão, posso ser útil no meio, fazendo o que eu gosto? Se a gente for por esse raciocínio, por essa lógica, a chance da gente fazer uma escolha que a gente não vai se arrepender e que a gente vai ter como resultado o que a gente quiser, seja fama, seja dinheiro, seja o que cada um busca, é muito mais alta, porque a gente fez uma escolha baseada em princípios, baseada no que eu quero alcançar, e não só em status e fama e dinheiro. E o mais importante, né, ter essa autorrealização, né, com É, a profissão, que claro, profissão, vida pessoal, você você trabalha grande parte do seu dia, uhum, então o seu trabalho terá reflexo na sua com vida. certeza. E quando a gente toma a escolha baseado nisso, quando vem um desafio, vem uma dificuldade, vem um cansaço, aí você vai pensar, porque a gente fica muito cansado. Porque a gente está lidando ali com o íntimo de cada um, você na área da psicologia mais ainda. Então a gente tem que se trabalhar para não absorver tudo, conseguir ajudar, mas se blindar também. Mas a carga ela é grande, então muitas vezes a gente tem cansaço físico, mental. E para a gente lidar com tudo isso, quando a gente tem um propósito bem definido, um propósito de ser bom, um propósito de ajudar o meio, um propósito de usar a sua profissão, seja qual for, em benefício do próximo, a gente consegue passar por esses desafios, porque tem um propósito. É diferente de, né, é pelo dinheiro. Tenta trabalhar pelo dinheiro que você vai estar fadado Se a de toda forma já causa aí cansaço, igual você falou, é, mental, físico, imagina você trabalhando só só pelo pelo dinheiro. dinheiro, Não dá. vai ser exaustivo. Não vão por esse caminho que eu acho que não é o caminho que vai te levar à realização, à felicidade, não é. Marina, queria te agradecer. Muito obrigada. Espero que a gente possa contribuir, né, com todos aqueles alunos jovens ou não tão jovens que estejam pensando em cursar medicina, que estejam aí nessa luta. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho do que é o dia a dia, dos desafios. E eu gostei muito da gente ter falado desse outro lado, desse lado mais humano, desse cuidado que as pessoas têm que ter consigo. Eu queria te agradecer, muito obrigada por você Imagina. ter se disponibilizado a participar aqui com a gente, né? Do podcast, que é o objetivo mesmo é levar informação para todo mundo que estiver nesse momento de escolha. Obrigada. Imagina, eu que agradeço pelo espaço, porque eu faço isso no meu Instagram, mas com um alcance menor, né, do que vai ser o podcast. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso. E para quem já fez a escolha e quer mesmo e tá no cursinho, que é um período muito difícil, saiba que uma vez eu ouvi do meu tio, uma pessoa muito querida, que falou assim comigo: "Marina, só não passa quem desiste". Então também para quem já escolheu esse caminho e sabe que quer, vai, persiste. Se é seu sonho, persiste, que é lindo, é muito bonito. A profissão que a gente tem é uma profissão muito bonita, que a gente saiba ver e reconhecer essa beleza. Então, se você está tentando, persista. E queria me colocar à disposição também, caso eles queiram deixar, né, qualquer comentário, qualquer dúvida, depois a gente pode sentar junta novamente e responder esses questionamentos. Quem quiser me procurar também, fica à vontade, porque eu estou sempre aberta a conversar. E se tiver sugestões, né, se De algum temas. tema que a gente não tenha abordado dentro da medicina que você queira saber, manda para a gente nos comentários, que a gente vai programar aqui um momento para trazer mais informações para vocês. Queria te parabenizar também Obrigada. pelo lindo trabalho, porque é muito importante, é fundamental. Se eu tivesse tido essa orientação lá atrás,
talvez o caminho teria sido mais leve. Então, parabéns e Obrigada, obrigada pela Marina. oportunidade. Obrigada. Então é isso, obrigada e até o próximo podcast.